Aqui está Jean Nicolini, fundador do Observatório do Capricórnio. Jean, como está o Sol hoje? Bem, ele está mais ou menos aqui, só que não tanto quanto era esperado, porque há cerca de uma semana apareceu um grande grupo e estava monopolizando a atenção de não só nossa, mas inclusive dos transmissores de notícias, das suas influências, né? Agora hoje, como é típico no Sol, essa atividade diminui. Mas de qualquer modo ainda ela está bastante ativa, prenunciando um ciclo que vai ser digno de nota daqui para frente. Através de um gabarito, projeta-se a posição do Sol em decorrência da sua situação para nós observadores da Terra. Naturalmente, essa inclinação que estou dando aqui ao gabarito é decorrente de aplicação de certas coordenadas solares, coordenadas físicas. Aparentemente não tem sentido, mas para o técnico, para quem entende, tem bastante. E, naturalmente, através da observação direta, eu reproduzo aproximadamente as manchas e efetuo uma avaliação desse comportamento. Eu somo, por exemplo, o número de grupos, de manchas isoladas ou não, e através de uma pequena fórmula elementar, eu estabeleço a média diária da atividade solar. Chega! Bem, nós acabamos de conhecer o trabalho que é feito diariamente pelo Jean Nicolini. Jean, como começou o seu interesse pela observação do Sol? Bem, a coisa nasceu de uma maneira, toda coisa nasce. Eu estava curioso para saber alguma coisa a respeito da continuidade da atividade do Sol. Lendo livro, lendo revista, mais ou menos especializada, falava-se do período decenal, 11 anos. E, naturalmente, eu me interessei pela possibilidade de eu mesmo constatar essa possibilidade. E, naturalmente, para começar a fazer alguma coisa, tinha que ter um instrumento. E nos primeiros tempos da vida do observatório, há mais de 40 anos, nós tínhamos um pequeno refrator da marca francesa Guion, que hoje faria ali qualquer amador principiante. Tinha apenas 56 milímetros de abertura, com um aumento máximo de 90 vezes. E a partir daí, com um certo cuidado, porque a gente sempre via cuidado, atenção, dirige um instrumento assim, semanalmente do Sol, nós tratávamos de fazer alguma coisa. E naturalmente tivemos sorte porque numa primeira vez constatamos a presença de uns pontos negros, as famosas manchas do Sol. E falava-se que dia a dia, sendo observado o ato do dia, a gente constataria a deslocação dessa mancha. Olha, meu amigo, a partir desse negócio de hoje, todos os dias, bem entendido que houvesse tempo livre, sol, baixo, alto e tal, a gente dirigia nosso pequeno instrumento e tratava de acompanhar. Só que, vou lhe dizer uma coisa, a brincadeira começou por volta de 50, mas só depois de muito tempo que aprendemos a criar uma rotina de acordo com aquilo que é recomendado. Porque observar e não registrar a observação, não anotá-la de acordo com certas situações, é tempo perdido. Então tratamos de, mas aí a gente pode falar, pode dizer, faça isso, faça aquilo, mas é cada observador, cada interessado que tem que sentir isso na carne, sem o que ele não adquire experiência. Então a observação solar começou assim, sistematicamente, nos momentos disponíveis antes da gente trabalhar, as nossas atividades profissionais, a gente tratava de observar. Roubava alguns minutos do dia a dia, do almoço, fim de tarde, o sol estava se aproximando das 10 horas, estávamos lá dirigindo o nosso pequeno instrumento.
E repare bem, montado num tripézinho, coisa que permitia a gente se deslocar daqui para lá, né? Inclusive através de janela, né? Às vezes até chovendo, chuviscava, mas fazia aqueles dias que até costumo dizer chuva e sol, casamento de espanhol, né? Então a gente aproveitava esse dia. Mesmo você utilizando um pequeno instrumento, as suas observações eram úteis, ou seja, para quem você enviava suas observações no início? Bem, eu confesso que no começo eu tinha receio de que elas tivessem alguma utilidade. Mas acontece que, lendo revistas, sobretudo a gente recebia pequenas publicações, assinávamos publicações, e ouvia-se, lia-se, a toda hora confrontava-se o convite feito. Envie suas observações, seja como elas forem e tal, mas obedecendo a um certo critério. As mãos, elas nos convidavam abertamente, sem titubear, como é típico das associações de estrangeira, a que enviasse. Eu confesso que eu hesitei, porque os meus desenhos, que aliás nem eram garaturos, mas tinham alguns dados. Então eu me arrisquei, através dessa sugestão, a enviar para uma grande entidade famosíssima, a APSO, American Association of Variable Star Observer. Pretendia, eu confesso, ser um observador de variáveis. Mas acontece que variáveis em São Paulo, meu amigo, exigiria, aliás, uma paciência de Jó, coisa que, embora eu tenha em parte, eu não poderia acumular dados como ela, a APSO, requeria. E eu, então, optei pela Solar Section, a seção solar. O colega não vai acreditar. De 53 a 1956, mensalmente eu enviei meus pequenos relatórios sem nenhuma interrupção e sem nunca ter recebido a menor contestação da entidade. Vai me perguntar, mas como tal? É que era um costume testar o candidato a observador. Qual não foi minha surpresa, num belo dia, eu não me recordo bem, durante os meados de 56, eu recebi um pequeno memorando que eu devo ter aí perdido nas minhas partes, em que o comitê da APSO, Seção Solar, me considerava um Standard Observer, quer dizer, um observador padrão. Eu, naturalmente, exultei, porque eu vi e que com o meu pequeno telescópio, um refratorzinho, embora eu já tivesse instrumento de maior porte, que ele poderia fazer uma carreira útil. E a partir daí, meu amigo, eu não interrompi. Durante 22 anos seguidos, com aquele instrumento, embora depois ele passasse do pequeno tripé, passasse a figurar como buscador do 300mm, né? Ele continuou sendo utilizado exclusivamente na observação. A vantagem é que é o sol mesmo, né? O motor está razoável, em certo momento ele é... Não está muito nítido, companheiro. Porque o Sol é uma esfera, viu? Se você focaliza o limbo, viu? Bem, do trabalho de observação solar do Gianni Collini, nós podemos dividir em duas partes. A primeira em São Paulo e Atibaia e a segunda aqui em Campinas. Jean, conta um pouco pra gente como é que foi essa primeira fase em São Paulo e Atibaia. São Paulo monopolizou praticamente 2/3 da vida do observatório, ou pelo menos uma grande metade. E houve uma ocasião, então, que devido a vários fatores, nós não tivemos permanecer muito tempo em São Paulo, problema técnico, problema doméstico, e estávamos ocupando um local no interior. Na ocasião, tivemos 5 ou 6 cidades que potencialmente se ofereceram para abrigar o projeto do observatório. Mas a única que atendeu, dentro do certo princípio, foi Atibaia. Em São Paulo me permitia continuar a minha vida profissional, meu trabalho, e desloquei-me para lá, vou dizer os detalhes, e intentei a coisa. Isso aqui é uma sugestão para os que pensam que às vezes o tempo, a falta de tempo, impede que se faça as coisas. Eu saía de manhã cedo, às vezes o dia não tinha raiado, e voltava à noite. E eu perdi muitos dias assim. Tinha mês que eu me limitava a 8, 10 observações, porque eu só podia observar, sobretudo na época de inverno, aos sábados e domingos, quando o tempo estava bom. Aí me passou pela ideia de um projeto, um plano meio, digamos, incomum. Levar o instrumento para meu local de trabalho.
durante muito tempo, para não dizer muito, 3 anos eu fiz isso em plena São Paulo, na rua Boa Vista, né? Observando o leste, através de um vitor da instituição que eu trabalhava. Como eu chegava antes do pessoal, eu tinha meu tempo de ver o aço-rei levantar e eu cheguei a acumular durante um mês de observação. Por quê? Porque eu estava sempre em cima da linha. Agora, depois disso, naturalmente... Mas isso era feito no prédio? No prédio, No subsolo, o nosso prédio lá da firma era voltado para o Parque Pedro II e naturalmente o leste daquele lado. Então eu via o sol levantar-se com toda a comodidade antes do movimento geral do setor e eu tinha já acumulado dados para o meu relatório solar. Eu fiz isso muito tempo. Inclusive, às vezes, chuviscando, mas com o sol lá dentro, eu acumulava dados. Quer dizer que eu acho que o problema de espaço, tempo e tal, não vou dizer que não existe, mas às vezes a observação solar, quando ela é praticada com prática, ela leva 2, 3, 4, 5 minutos. E 2, 3, 4, 5 minutos, meu amigo. O que é? Ela está sendo montada. Bom, eu devo dizer que em São Paulo a observação do Sol nunca foi o forte do amador. Aliás, eu me permito dizer do amador brasileiro em geral. A observação solar, me permite que eu diga isso, ela é meio tabu entre os amadores. E, naturalmente, havia poucos observadores, poucos interessados. Até me chamaram uma vez de enfermeiro solar, porque eu estava sempre atendendo ao paciente. Em tom de brincadeira, mas era dito, né? Agora, havia instituições que pediam dados, mas durante um tempo, depois deixavam de fazê-lo, as observações não eram acompanhadas. Em suma, em São Paulo podemos dizer que estávamos completamente sozinhos. Mas existiam associações, como por exemplo a Sociedade Astronômica de França, chegou a perguntar nessa época? No exterior, a coisa outra. Eu não vou dizer que foi mais ou menos na época de Atibaia. A Sociedade Astronômica de França, ela organizou a sua Comissão du Soleil, quer dizer, Comissão do Sol. E, naturalmente, como membro antigo, veterano, inclusive laureado, eu me bandeei também, como pertencia à Comissão de Surface Planetária, de Superfície Planetária, não me custou nada encaminhar minhas observações. E a programação estava indo muito bem, né? E depois continuou até a nossa fase de Campinas, a segunda fase, né? Mas, de qualquer modo, o Sol foi observado sistematicamente e seus resultados, os resultados unidos, eram encaminhados às seções que nos aproveitaram muito bem. Eu lembro de passagem, nosso país é tropical, é equatorial e a observação do Sol é monumentalmente importante. Jean, em outubro de 86, você inicia o trabalho aqui em Campinas com o convênio com a Prefeitura Municipal. Como é essa segunda fase de atividades já aqui em Campinas? Bem, com a nossa entrada em Campinas, nós dispusemos, na primeira abordagem, mais espaço. E alguns instrumentos que não estavam muito bem montados ou faltando complementação, eles puderam ser instalados. E, paradoxalmente, nós pudemos, pelo menos o setor solar, que eu chamo pomposamente talvez departamento solar, ele pôde dispor, até dar seu luxo de, digamos, de diversos instrumentos. Vão me perguntar se isso teria afetado o resultado das observações acumuladas na primeira fase, São Paulo e Atibaia, com um instrumento de menor porte. É claro que afeta o fator K, quer dizer, o fator, digamos, de instrumental, de resolução. Mas como minha intenção, isso seja dito de passagem, foi sempre de confirmar o período indecenal do Sol e demonstrar que um pequeno instrumento pode ser colocado a serviço da observação solar, como também da Lua, ocultações, como o amigo sabe muito bem, eu não me importei muito com o problema de variação dos resultados, quer dizer, não uma variação muito grande, porque partia do mesmo observador. Quando são vários observadores, a questão pode mudar. Mas quando é o mesmo observador que fornece os dados, no meu caso, durante tantos anos, não me afetaria. O meu intuito principal era demonstrar a utilidade de um pequeno instrumento e a continuidade da observação. Um problema de disciplina de comportamento. Que eu acho que esse é o mais importante
e é uma escola, é uma lição para quem se inicia. Então, naturalmente, pudemos dispor de instrumento mais potente, até, eu não sei se eu devo falar disso aí, talvez vai me perguntar a respeito, e nós podemos dispor de um equipamento que não é muito comum, né? Eu me atrevo até a dizer o solostato, um sistema de reflexão, de projeção, tá? Mas isso é outra história. Ao seu ver, Jean, qual é a importância da observação solar? Bem, eu tenho por mim, é uma opinião pessoal, é instintivo, é uma opção, mas eu acho que ela é extremamente importante pelo seguinte: em primeiro lugar, ela diz respeito à única estrela que mostra seu disco e não um pouco dos seus fenômenos. Enquanto o observador noturno, o astrofísico procura aumentar o poder de fogo dos seus instrumentos, aumentando o diâmetro, né, para captar aquele fiapozinho de luz perdido na imensidão, o observador do Sol tem a luz em super abundância. E, naturalmente, a nossa estrela, como centro do sistema, ela merece essa atenção, porque do seu comportamento é que depende todo o equilíbrio do sistema planetário. Então, quanto mais dados foram colhidos, não digo por mim, mas pela comunidade astronômica que se interessa tanto amadoristicamente, no bom sentido, como profissionalmente, é claro que ela está mais do que, digamos assim, como é que eu poderia dizer? Mais assessorada, porque quanto mais informação nós tivermos a respeito de nossa estrela, melhor compreenderemos um sem número de fenômenos que ocorrem. E se você me permite, Jean, eu gostaria de saber também a sua posição. Você falou dos amadores, você falou do trabalho dos profissionais com relação ao Sol, e você também poderia dizer com relação ao trabalho de educação ligado ao Sol, seria a utilização do Sol nas escolas. Claro. O Sol, ele tem como é que podia dizer? Vamos dizer assim, ele pode ser, como qualquer campo, ele pode ser abordado de uma maneira simples, elementar, mas naturalmente quando se trata de analisá-lo em profundidade, a coisa muda. E eu acho que é extremamente oportuno que, além dos conhecimentos gerais que se ministram, que se veicula aqui no observatório e em outras instituições como a nossa, e com as quais nós colaboramos, eu acho que o Sol não pode ser esquecido, porque existe um conceito curioso e errôneo de que a astronomia é só à noite, quando grande parte dela, ou pelo menos boa parte, deveria ser, digamos, voltada para o astro do dia, porque é ele que é o grande responsável. Se um telefone não funciona, às vezes, se, digamos assim, uma transmissão, o rádio, as ondas curtas, enfim, há perturbações de várias ordens, devemos ver que o Sol está atrás da causa. Então, por que não observar esses dados? Jean, nesse tempo de 32 anos de observação solar, conta pra gente algumas observações das mais interessantes que você fez. Bem, o Sol é um negócio que aparentemente ele é frio, não oferece detalhe, particularidade, mas é por engano. Não vou dizer que as ocorrências têm lugar, sem mais nem menos, imprevistamente, amanhã, hoje, daqui a pouco, mas nesse longo período, alguns episódios se fixaram na minha memória. Um deles foi uma ponte de Carrington. O colega sabe o que é isso? É apenas a projeção de matéria que em determinados momentos, como ocorre constantemente no Sol, devido ao índice fenomenal da energia liberada, ultrapassa os níveis a que ela habitualmente se encontra, ou seja, digamos, cromáticos, só observados através de equipamentos especiais. Mas a energia é tamanha que passa de uma órbita, como ocorre na física atômica, translada-se de uma órbita para outra. E naquela ocasião, no núcleo de uma gigantesca mancha, tive a satisfação, uma coisa singular, de constatar uma projeção de matéria de um bordo do núcleo até outro bordo, como se fosse uma gigantesca ponte. Isso durou alguns minutos e depois, perdendo energia, dissipou-se. Ô Jean, esses são chamados flare? Não exatamente. Isso não são os flares. Os flares são brilhamentos que ocorrem em determinadas regiões e, naturalmente, dividir isso aí não é muito fácil, porque há o espectro visível, aquela luz de todo dia,
Então nós não sabemos quando que começa um e começa o outro. Mas você já observou o flare no Sol? Eu observei assim, não na sua, digamos, na sua energia comum, nos máximos de energia, quando eles ultrapassam o nível energético habitual, quer dizer, monocromático, geralmente através de filtros especiais, mas às vezes são visíveis. Mas o principal desse tipo foi a ponte de Carrington, que eu não me recordo, há muitos e muitos anos, em São Paulo. Agora, um outro episódio que marcou de vez a minha inclinação pelos estudos solares foi o eclipse total do Sol de 12 de novembro de 1966, no sul do país, que monopolizou a atenção do mundo e que fez com que tudo que fosse centro de pesquisa voltado ou não para a área afim se encontrasse no sul do país. Então, quem viveu naquela época viu algo, o que um acontecimento cósmico é capaz de provocar. Em que cidade que foi esse eclipse? Bom, observado? nós estávamos sentados, postados, acampados na cidade de Alegrete, né, a oeste do estado do Rio Grande do Sul, próximo à fronteira com a Argentina, Uruguai. E ali, junto com uma comissão de pesquisa, justamente do ozono da nossa atmosfera americana, nós tivemos 22 longos dias implantando equipamento, fazendo palestra e para observar 157 segundos de totalidade. Prevenimos da possibilidade de haver cegueira parcial, né, e constante, e fizemos um sem número de palestras, mas mesmo assim houve acidentes, por causa da imprudência dos observadores anônimos, né, que olham semanalmente. Desses observadores que estavam lá na época, nesse dia da observação do eclipse, quantos eram brasileiros e quantos eram estrangeiros? A verdade é que aconteceu uma coisa que eu poderia dizer é um modismo, como na alta sociedade, que se reúne em determinados locais, porque é de bom tom. Quase todo mundo, as grandes instituições, se centralizaram em Bagé. Nós estávamos diametralmente opostos. Eles estavam relativamente próximo no litoral do Atlântico, ou seja, da costa oriental do estado. E, naturalmente, ali o Observatório Nacional e outras instituições se fizeram presentes. Foi um acontecimento social, inclusive, né? Enfim, que marcou época. Nós temos um documento aí que poderíamos mostrar, inclusive fotografia, e esse trabalho foi divulgado nas Sky Telescope, que nós participamos, comunicamos. Outro evento que marcou a época, que é mais recente, se não me engano foi em 82, foi a observação de uma formação de mancha cuja morfologia nunca foi registrada, pelo menos historicamente, como uma gigantesca galáxia do tipo clássico, lembrando, se eu não me engano, os cães de caça. A M51, se não me engano, né? Uhum. E Messier 51. E isso registramos aqui, anotamos nas nossas observações e tivemos a satisfação de ver que muitos observadores por todo o mundo registraram, publicaram. Quer dizer, você disse que a mancha solar observada tinha forma e aspecto espiral. Não era uma mancha. Era um grupo de mancha. Era um grupo de mancha que talvez movido por movimentos concêntricos porque estão em constante agitação e evolução, um redemoinho. Um remoinho, curioso, se eu não me engano, no sentido horário. Jean, você falou agora há pouco que a observação do Sol aqui no Brasil é um tabu. Será que isso acontece também em outros países lá no exterior? Muito pelo contrário. É só consultar as publicações que você sabia, tem publicações exclusivamente do Sol. Nós temos na nossa biblioteca, Sol, quer dizer Sol em alemão. E é só verificar o número de observadores. Então é nome de tudo que é jeito. Latinos, eslavos, orientais, né? Anglo-saxões, e inclusive, digamos, da Nova Espanha, essas coisas. Então, o Sol é observado sistematicamente, podemos dizer assim, 24 horas por dia, em todas as longitudes e não poucos graus de latitude. Eu queria aproveitar, Jean, já que nós estamos conversando sobre observação do Sol no exterior, dos vários campos da astronomia que você já participou e já colaborou, em especial no Sol, quais foram, digamos, os países e as instituições, de modo geral, em que você já participou de programas? Você já falou agora há pouco na American Association de Estrelas Variáveis, que também se preocupa com a observação do Sol.
você falou da Sociedade Astronômica de França e falou numa das centrais na Alemanha que tratam dessa observação. Você poderia citar outras instituições? Os resultados que eu tenho reunido são mensalmente encaminhados a diversas instituições. Há programas, há diversos programas, há muitos que eu não participo porque exigiriam uma participação mais efetiva de minha parte, uma maior permanência aqui e usar certo tipo de filtro que não é que não me interessa, é que a gente não pode extravasar muito o interesse por certas coisas porque perde o valor unitário em alguma delas. Mas eu poderia citar, eu citei a revista Sun. A revista Sun tem uma comissão solar que trabalha no planetário de Berlim. E essas observações são catalogadas, são classificadas, são analisadas e, como nós podemos ver, periodicamente essas publicações vêm. E o nome do Capricórnio já está lá há muito tempo. Elas são religiosamente enviadas. Fora isso, aliás, na Alemanha existe mais uma entidade que reúne um tipo de observação não muito comum. Por exemplo, grupos, manchas, núcleos isolados, manchas isoladas, corpúsculos, esporos, enfim, qualquer atividade que ocorra na superfície do Sol. Ela existe em Paderborn, na Alemanha, e há muitos anos essas observações são encaminhadas lá. Na França, durante muito tempo, como eu falei, enviei a SAF, Sociedade Astronômica de França. Mas houve uma pequena diferença lá com o negócio de dados, essas coisas todas, houve impossibilidade de continuar como membro, nós remetemos a nossa anuidade e deixamos de receber os boletins. E isso me causou pesar, porque eu acompanho a SAF desde 1947, há 40 e poucos anos. Bem, eu queria lembrar nesse momento que o Jean, não necessariamente o trabalho do Sol, mas ligado a talvez as suas observações de Marte, já ganhou até uma medalha lá da França, aqui no Brasil, por causa das suas observações em astronomia. De fato foi uma fase, talvez não tinha outro mais gabaritado no velho continente. E foi o único brasileiro que ganhou essa medalha? Bem, até agora parece que dizem os arquivos que é isso que ocorre. É um mérito como outro qualquer, mas mais para recompensar uma continuidade, uma persistência e, sobretudo, a divulgação popular da ciência do céu. Isso deve ser lembrado. Agora, uma coisa, entidades que eu não gostaria de esquecer e que merecem especial referência é o CIDOC, o Sunspot Index Data Center, quer dizer, uma central internacional que teve seus inícios no Observatório de Zurich, na Suíça, e agora pelo grande, eminente Waldmeier, e agora é continuada pelo Dr. André Koppelberger, no Observatório de Bruxelas, quer dizer, um trabalho profissional. Fica em Bruxelas? E é em Bruxelas mesmo, ele é irradiado através de circulares e nós as recebemos. Então participamos desse trabalho. Além disso, temos na Espanha uma entidade extremamente ativa, que é a Associação, a Agrupação Astronômica de Sabadell, perto de Barcelona, que também se compraz a publicar, incluir nossas observações, como nós podemos ver na revista Astron e eventuais circulares. E, naturalmente, não podíamos deixar de mencionar as entidades latino-americanas, sobretudo, a Associação Argentina, Associação Amigos Associação Argentina, Amigos da Astronomia de Buenos Aires, a quem enviamos também religiosamente nossas observações. E, para finalizar, em matéria de cooperação internacional, a LIADA, da qual eu fui membro diretor durante 6, 7 anos como secretário-geral, e depois passei nessa última gestão, depois do seu ressurgimento, a partir, como o colega sabe, de Montevideo, em 1982, nós passamos a ser um secretário de Relações Públicas. E a sessão solar vai a pleno pulmão, vai funcionando bem, e temos a honra e, digamos assim, uma satisfação pessoal de figurarmos entre os primeiros colocados, no que pese o tempo, a idade que a gente dedica, que a gente tem, na observação do Sol. Então basta ver na revista El Universo para ver que estamos ali também. E o Sol está sendo observado normalmente e regularmente. Tem uma curiosidade, só para encerrar esse papo, que o Jean não falou, entre outras instituições que ele mandou os seus trabalhos, suas observações. Eu cheguei a ver, inclusive, um artigo escrito pelo Jean, que ele enviou para uma associação da Hungria e que em seguida foi publicado em húngaro. Anos de observação solar. Jean Nicolini,
qual a importância disso para você, para o Brasil, para a astronomia na Iberoamérica ou até mundial, e quais seus planos para o futuro? Bem, em primeiro lugar, uma satisfação pessoal. Eu empreendi a observação do Sol, dei continuidade a esse tipo de observação, independentemente de outro tipo de trabalho, da vida profissional, de palestra, de coisa, enfim. O Sol sempre foi o respaldo de fundo da atividade do Capricórnio. A importância no país, eu vou lhe dizer honestamente, ela é muito relativa e praticamente ela é um caso quase que isolado. É lamentável dizer isso, um país como o nosso, tropical, equatorial, onde o sol banha nossas regiões quase sempre por ano, o sol não é tão dignamente observado como deveria ser. Deveria ter maior centro a fim de aproveitar esse manancial de informações que era apresentado pelo sol. Em Latinoamérica, ou em la latinidade, certas coisas poderiam ser, digamos, reduzidas nessa crítica que eu faço, porque há países que dedicam parte do seu acervo, né, no estudo do Sol. E é com satisfação que a gente vê que há uma tentativa de aglutinação através da aliada dos observadores. E isso pode nos levar a resultados, digamos, bastante satisfatórios e fazer com que esta parte do mundo passe a participar mais ativamente do conceito das denominações no que respeita à observação do Sol. Quanto a projetos, eu, desde o eclipse 66, eu pretendo me dedicar em profundidade à observação da atmosfera. É uma região, digamos assim, verbote, proibida, que só acessível quando dois pontos. Primeiro, durante os eclipses, ou através de equipamentos especiais, ou que seja coronógrafo, espectroscópio, enfim, uma série bastante proeminente de acessórios, nem sempre acessíveis. E desde algum tempo consegui reunir algum equipamento que me permitirão, espero, levar avante esse projeto, ou seja, de um espectroscópio, modelo clássico, cujos primeiros baixinhos, se eu posso dizer assim, já se fizeram ir, já secamos a questão, houve já uma possibilidade de observar o espectro solar, através do papel preponderante que uma rede de difração pode causar, e eu espero que esse projeto, através dos pouquíssimos reduzidos colaboradores, possa ser materializado. Temos entre nós, no nosso instrumental, um coronógrafo, ou para corrigir o que fomos observados quanto ao nome, o coronógrafo não observa a cor, deveria ser chamado uma luneta de protuberância, porque ele observa as protuberâncias. O coronógrafo não é isso, seria um filtro interferencial, a coroa raramente é visível. E temos essa peça, temos ele em 4 pontos, mas sempre falta um quê? Um filtro seletivo que permita adentrar nesse campo maravilhoso que é a atmosfera solar. Centro e gerador de energias muito, digamos, de grande porte e que afetam a Terra através dos ciclos que o Sol apresenta, como agora, precisamente, está se iniciando o 22º ou 23º período digamos assim, da nomenclatura solar. Em suma, e o projeto é fazer com que o máximo seria que no Brasil houvesse maior empenho dos observadores, e que, quem sabe, quando nós nos encontramos junto a uma universidade, houvesse uma maior participação de todas essas partes para que estudantes, estudiosos encontrassem junto ao fenômeno observado campo para suas divagações e especulações, digamos, física, teórica, e levar a astronomia solar no nosso país a um nível, se não muito mais elevado, pelo menos um pouco mais alto do que se encontra.
então agradecer a participação do Jean nesse trabalho que nós fizemos em levantar o que ele tem feito em termos de observação do Sol. E eu espero que o seu trabalho sirva de inspiração para os estudantes e os interessados que daqui para frente possam vir a trabalhar mais em questões como o Sol, a astronomia e a natureza de modo geral. Obrigado.